Você viu, nós temos alguns testemunhos maravilhosos aí de pessoas que já tiveram suas vidas transformadas pelos ensinamentos que são trazidos nesse momento. O pastor Fábio vai estar aqui, ele vai ensinar sobre alguns assuntos importantes, como, por exemplo, as chaves bíblicas para a gente prosperar. Ele vai falar um pouco sobre organização financeira, gestão empresarial. Além disso, ele vai falar sobre investimentos, bolsa de valores e muito mais. Não é só sobre bolsa, nem é só sobre investimento, nem é só sobre as chaves, é sobre todo esse pacote junto. Nesses 2 dias, você vai poder ficar mergulhado no ensinamento que vai trazer alguma mudança para a sua vida se você praticar. Você vai ver os resultados como esses irmãos que falaram aí. Ontem também nós tivemos aqui na conferência Virtuosa, no momento de bate-papo, nós tivemos aqui a doutora Aline Sá, que é advogada, também é empresária, dona da Sanezé, e ela compartilhou como também, participando da mentoria no ano passado, aquilo que ela aprendeu pôde mudar o cenário da vida financeira dela dali para cá. Então, assim, nós cremos que não é à toa que nós já temos esses testemunhos. É algo que Deus levantou, tem alguém em casa para fazer isso conosco, nos instruir com sabedoria, não falando apenas de algo que ele ouviu dizer, mas algo que ele conhece e que tem vivido, tem dado certo e tem levado outras pessoas a também fluírem nessa mesma verdade. Então, se você quiser fazer a tua inscrição para essa mentoria, você pode procurar o nosso balcão de informações ao fim do culto e lá vai estar disponível para você fazer a sua inscrição, porque esse é um evento que é restrito a quem se inscreve e quem faz o pagamento. Agora, já na cantata, que vai acontecer no dia 20, às 19 horas, a cantata é um evento aberto e é aberto ao público, é gratuito, você não precisa pagar nada para participar. Você pode vir assistir a nossa cantata. Ano passado, meu Deus, foi lindo. No primeiro ano que nós fizemos a cantata também foi um episódio assim, meu Deus do céu, quem estava aqui lembra quanto foi emocionante. Ano passado nós tivemos de novo essa realização e agora estamos fazendo novamente. E é uma boa ocasião, gente, para você trazer convidados para a cantata. O que nós vimos é que os irmãos vêm porque gostam, já estão acostumados com a atmosfera da igreja, mas é uma ocasião oportuna para você trazer pessoas que não costumam vir à igreja, mas que vêm nesse momento pelo contexto de Natal que está vivenciando. É uma época em que as pessoas ficam mais sensibilizadas e é uma oportunidade de elas verem não só uma apresentação musical, mas também elas serem tocadas no coração acerca do que realmente o Natal é, ao ponto de elas entregarem suas vidas a Jesus. Nosso alvo é esse mesmo. Então, se você quiser traz alguém com você que queira aprender um pouco mais sobre o que é realmente o Natal e queira ser tocado de alguma forma. É uma oportunidade que a gente quer te dar para você poder trazer pessoas para esse mesmo ambiente, para esse reino que você faz parte. Lembrando também que tem um momento de apresentação musical, a gente teve no ano passado também apresentações teatrais e tem um tempo também de ministração da palavra, uma mensagem é pregada. Então, nessa ocasião, a gente tem uma oportunidade bem importante de ter pessoas aqui ouvindo a palavra, sendo tocadas pelo poder de Deus e tendo suas vidas transformadas. Amém, gente? Então, cantata dia 20/12, às 19 horas, aqui na igreja. Nós temos hoje aqui alguém que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Tem pessoas aqui, glória a Deus. Daqui eu vejo vocês muito bem. Mas para que toda a igreja possa cumprimentá-los com a devida honra, com o devido amor, eu queria pedir, por gentileza, para vocês que nos visitam, levantarem um pouquinho, ficarem um pouco de pé, para que as pessoas possam lhe ver, lhe cumprimentar. Você que está perto já sabe como receber. Glória a Deus. Para vocês que nos visitam, nós queremos dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria para nós termos vocês conosco. Deus já sabia que você vinha e por isso já preparou uma sala para você, que é nosso convidado VIP. Ao fim do culto, tem algo lá para você ser recepcionado, para ser presenteado, ser amado e acolhido como você merece. Tem uma pulseira que te dá acesso a essa sala e quem estiver aqui dirigindo ou mesmo o ministro da noite pode te apontar no momento que você vai poder ir para lá. Quem trouxe você também pode ir com você. E nós queremos que você se sinta aqui amado e acolhido como você merece, como o Senhor ama você. Nós também queremos demonstrar esse amor. Se vocês já congregam em alguma igreja, manda um abraço lá para os seus pastores, para a sua liderança. Se ainda não, venha congregar conosco. Aqui é um bom lugar para você crescer, para você ser fortalecido e você poder frutificar também, no nome de Jesus. Você se alegra com os nossos visitantes, irmãos? Agora, enquanto tem pessoas chegando hoje, vindo hoje pela primeira vez, a gente também tem o movimento, a dinâmica do reino de Deus. Tem gente indo, tem gente vindo. E hoje é a nossa despedida aqui do tempo em que eles estiveram congregando com a nossa igreja, junto conosco,
do Misael, da Alessandra, sua família. Eu queria chamá-los aqui à frente, por favor. Misael, Alessandra, os filhos que estão aqui também. Venham aqui à frente. A Misa e a Alê são muito queridos por nós, por toda a igreja. Eu estava brincando com o Fábio antes do culto começar, que as últimas despedidas ficaram na minha responsabilidade. Eu fiz esses dias do Pablo e da Laís, estou fazendo hoje também do Misa com a Alê. Haja coração, né? Misa e Alê cooperaram conosco durante todo o tempo que estiveram aqui servindo ao Senhor, servindo a nossa igreja, servindo a nossa família. Lideraram o V3, né, que é o nosso departamento de recepção aos nossos convidados. Lideraram também o Visionários, um projeto que nós temos aqui com os nossos empresários e empreendedores autônomos e etc. E também fizeram parte ali da equipe que compõe o Projeto Farol. E durante todo esse tempo eles deram o máximo de si, com excelência, amando ao Senhor, amando as pessoas que se achegaram a nós, trazendo boas ideias, né? Mais do que trazendo ideias, executando essas ideias, foram sempre diligentes no serviço ao Senhor aqui. Nós damos testemunhos deles, né? Como um todo, e a gente agora está semeando eles em outra terra, né? Eles vieram, agora estão voltando. E onde eles estiverem, o Senhor vai levá-los a prosperar, a ser bem-sucedidos, como também foram aqui. Haverá uma graça da parte de Deus assistindo eles lá, como houve também quando eles vieram para cá. Agora eles vão estar mais perto da família, do restante dos parentes, e vão estar lá trabalhando num novo projeto, em outras coisas que o Senhor abriu portas para eles. E assim como foi bem-sucedido até aqui, vai ser ainda melhor lá, porque o que Deus tem para nós é sempre melhor do que o que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente pensa que um ponto final surge, e quando o ponto final surge, a gente pensa que ali foi dado o fim, realmente acabou alguma coisa. Eu digo que quando um ponto final chega, é sinal de que uma nova porta, uma nova estação, algo melhor está surgindo. Eu creio que é mais ou menos isso que está acontecendo com eles. E nós estamos hoje anunciando isso oficialmente para vocês. Eles vão daqui a poucos dias. E a gente quer orar por eles, amém? Abençoando essa nova estação. Eu queria que você orasse com suas palavras, dirigindo as mãos para eles, aqui impondo as mãos mesmo no sentido de que nós dispensemos sobre eles a colheita da parte de Deus que está disponível, amém, gente? Pai, aqui está essa família tão abençoada, esse povo que nós amamos durante todo esse tempo, e vamos amar, Pai, ainda que eles estejam à distância, Senhor. Nós declaramos sobre eles colheitas abundantes, Senhor. Tudo aquilo que eles plantaram, vindo sobre eles de uma maneira muito mais poderosa, ainda mais intensa, Senhor. Nós sabemos que o que nós plantamos, nós podemos até contar, mas o que nós colhemos é incontável. E nós declaramos que será assim sobre essa família, Pai, colhendo e colhendo abundantemente tudo que eles semearam ao longo desses anos no Senhor, aqui nessa terra. Nós declaramos havendo graça para assisti-los em tudo que eles necessitarem naquele lugar. Toda adaptação, Pai, com relação à mudança, com relação à chegada lá, escola, faculdade, trabalho para os meninos, o que for necessário, Pai. Nós queremos declará-los supridos no nome de Jesus. Toda necessidade sendo suprida, toda provisão vindo sobre essa casa e havendo, Pai, cada vez mais sucesso na jornada, na caminhada que eles vão continuar vivendo naquele lugar com o Senhor, com o Teu povo, no nome de Jesus. Nós Te rendemos graças por esse tempo. Obrigada porque nós pudemos tê-los perto e nós agradecemos porque agora outras pessoas também vão desfrutar do que eles carregam e vão ser abençoadas como também nós fomos, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estou gostando não dessa missão, viu? Mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então a gente vai colher também famílias tão maravilhosas quanto essas. Amém, gente? Glória a Deus. Então, já que a gente está falando sobre plantio e colheita, chegou a hora boa da gente falar sobre ofertas e dízimos. Amém? Eu quero que você abra rapidamente sua Bíblia aí comigo. No primeiro livro
dos Reis. Se você puder chegar lá, no capítulo 17, verso 12. Não precisa dizer muita coisa, é um texto que você conhece. A Bíblia está falando sobre Elias, o profeta, junto ali com uma viúva, a viúva que a gente tem como relatado aqui, sendo de Sarepta. E nós vemos que no verso 12, algo interessante é dito, diz assim: porém ela respondeu quando o profeta a perguntou, ela disse: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. E ela diz: comê-lo-emos e morreremos. Essa mulher tinha uma perspectiva, ela tinha uma visão sobre o futuro que era de derrota, que era de fracasso, que era de morte. Mas algo ela respondeu para o profeta que chega à sua casa, orientado, guiado pelo Senhor. E ela diz: olha, eu só tenho aqui um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Ela não tem muita coisa, senão isso. É interessante porque ela usa a expressão: não tenho muito, senão um pouco de azeite, um pouco de farinha. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vê o que essa pessoa tem em mãos para que algo da parte de Deus possa acontecer, algo da parte de Deus possa ser realizado. Não é o único versículo que nós vemos isso acontecendo. A verdade é que essa é uma história, a Bíblia é repleta de outras histórias, mas nessas outras histórias há algo semelhante a essa aqui. Em João, no capítulo 6, no verso 9, por exemplo, quando há a multiplicação de pães e peixes, a Bíblia fala que Jesus pergunta o que é que eles têm ali para que ele possa, de alguma maneira, suprir a multidão que está faminta. E a resposta é: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É a pergunta que os discípulos fazem, dando a resposta para Jesus acerca do que tem em mãos. Depois, em uma outra passagem, nós vemos também, em Marcos, no capítulo 12, no verso 43, a gente vê o seguinte: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. E a Bíblia conta que ela depositou ali 2 pequenas moedas e que isso era tudo o que aquela viúva tinha. Olhando para todos esses textos, a gente tem um panorama, a gente tem um cenário que é muito semelhante em todos eles, apesar de histórias distintas, em tempos distintos, em lugares distintos. Assim como a nossa história hoje é outra, em um outro lugar, em um outro tempo. Mas quando a gente vê tudo isso, a gente vê que Deus ele sempre trabalha com o que nós temos em mãos. Deus trabalha com o que nós podemos oferecer. O que Deus precisa para multiplicar e fazer o milagre chegar na sua vida é aquilo que você tem nas suas mãos. Deus nunca, jamais nos requer aquilo que nós não temos. Isso não faria o menor sentido. Deus requer de nós o que nós podemos dar, o que nós podemos oferecer. Cada um vai prestar contas daquilo que lhe chegou às mãos. E quando a gente vê isso, em todos esses casos, nós percebemos que Deus não considera o valor. Se fosse assim, aquela oferta da viúva pobre, que só foram 2 moedas, seria uma oferta insignificante e irrelevante. Mas Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros. Por que que isso acontece, gente? Porque aquela oferta da viúva pobre, ela foi destacada no meio daquele povo, porque era 100%. Não era só 10, 15, 20, 35, não era um percentual curto, era tudo o que ela possuía. Ela confiou em Deus de tal maneira que tudo que ela tinha, ela disse: isso aqui não é mais significativo para mim, isso não tem mais importância para mim do que o Senhor, porque Ele é quem é a minha provisão, Ele é quem vai prover para mim o necessário. Ela confiou plenamente. A oferta lá do menino, na multiplicação de pães e peixes, da mesma forma, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Para ele, talvez aquilo fosse o lanche garantido daquele dia. Para a multidão, não era nada. É por isso que os discípulos dizem: mas o que é isso para tanta gente? Sabe, às vezes nós podemos olhar para o que temos em mãos, para os valores que nós vamos ofertar ou não ofertar ao Senhor. E a gente pode dizer: mas o que é isso? Isso é tão pouco. Querido, eu quero dizer para você que não importa o pouco que você tem. Se o pouco que você tem em mãos for o seu tudo, for o seu melhor, for o seu máximo, você vai ver como Deus vai operar o milagre. É impossível que não seja assim. Por quê? Porque quando nós olhamos para a verdade da palavra, ela nos mostra uma forma bíblica, uma forma divina de acontecer as coisas. Outro momento é a oferta naquele caso da viúva lá, que tem contato com Elias. Ela dá tudo o que ela tem. Ela faz, com o pouco que ela tem, aquilo que o profeta pediu. E quando ela faz isso, o Senhor recebe de uma maneira tal que Ele supre além do que ela tinha esperado. Aquela mulher não tem falta, ela não tem falta durante um bom tempo. Ela tem multiplicação ao ponto de sobrar
sobrar. É tão interessante que a Bíblia não diz que o azeite secou, cessou, diz que o azeite parou. Se tivesse mais vasilha, tinha tido continuidade do azeite, porque enquanto houver necessidade, enquanto houver um lugar para ser cheio, vai haver a provisão do alto. Se você crê nessa verdade, entenda que é o desprendimento do todo que vai atrair sobre você a movimentação do céu. É o desprendimento do que você tem que faz com que Deus possa operar ao ponto de acontecer um milagre na sua vida financeira. Se você está aqui nessa noite, não importa se você tem muito, se você tem pouco. Deus vai considerar de que maneira o percentual que você está dando representa, de fato, uma confiança, uma fé que é afirmada nas ações. Se é muito que você possui e você dá pouco, Deus vai saber. Se você possui pouco e você dá o pouco que você tem, Deus também vai saber. E Ele vai te contemplar, Ele vai te dar a colheita mediante aquilo que você oferta, mediante aquilo que você entrega. Como eu comecei dizendo, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, isso também Ele vai colher. Se a gente plantar pouco, pouco vai colher. Se a gente plantar muito, muito a gente vai colher. Com esse entendimento, com essa noção do que a palavra diz, com essa consciência, é que eu quero convidar você a não fazer desse um momento automático, mas você participar com consciência, entendendo que aquilo que você está depositando não é dinheiro, mas é depositando o teu coração demonstrado ao Senhor, em confiança, em fé e em certeza de que algo vai acontecer sobre a sua vida como colheita também. Amém? Se você quer fazer isso através de dinheiro em espécie, tem envelopes aí disponíveis para você. Se você prefere fazer através do Pix, está no telão a informação do Pix, e lá atrás tem maquinetas de cartão de crédito e débito para você fazer isso com as nossas tesoureiras. O que você não pode é sair daqui sem a oportunidade de semear, e nós estamos fazendo isso, te dando a oportunidade hoje para que você possa desfrutar da colheita que Deus tem sobre a sua vida, da bênção que é o desprendimento do que nós temos, entendendo que o Senhor é digno do nosso melhor. Você que acompanha em casa, também tem aí QR Code, tem o link, tem as informações de Pix. Você está cultuando ao Senhor, então oferta ao Senhor também, à medida que você está cultuando. Quem está pronto para fazer isso nessa noite? Aleluia. Você pode levantar bem alto a sua mão ou o seu envelope, nós vamos orar juntos. Pai, estão aqui nossos bens, nossos recursos apresentados ao Senhor. Pai, assim como nós lemos nas Escrituras, nós sabemos que o Senhor pode operar com o pouco ou com o muito que nós te entregamos, mas que o Senhor sempre opera com aquilo que nós entregamos. A semente precisa ser lançada no solo para que ela possa frutificar. E nessa noite, Senhor, nós lançamos nossas sementes com entendimento, com consciência, honrando ao Senhor com os nossos bens, sabendo que existe princípio que diz que os nossos celeiros serão cheios, os nossos lagares transbordarão de vinho. Nós fazemos com consciência, Pai, e declaramos tudo aquilo que chega às nossas mãos, consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro milagres, multiplicação, provisão sobrenatural, suprimento completo vindo sobre a vida dos meus irmãos. E nada, Pai, nada, absolutamente nada, vai lhes faltar, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um dos seus filhos. No nome de Jesus, você crê assim também? Então vem ofertar com alegria. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos ter mais um tempo de adoração daqui a pouquinho. Mas antes eu já quero apresentar, porque logo depois desse tempo de adoração, a gente vai ter a ministra Vera Cavalcante pregando hoje novamente para nós aqui. Vamos desfrutar um pouco mais dessa unção tão poderosa. E eu não posso deixar a Vera vir sem falar um pouco sobre quem ela e pastor Gilmar são para nós e o que eles representam de importância na nossa carreira, nossa jornada cristã como um todo. Se você não sabe, né, para as mulheres que estavam aqui durante a conferência, sabem um pouco do nosso contexto. Mas para quem não estava, eu quero explicar para você. Vera e pastor Gilmar, eles são muito preciosos para nós. Nos conhecem desde que eu e Fábio éramos adolescentes solteiros. Então faz um tempinho já. E nos acolheram, nos receberam quando chegamos no Verbo da Vida. Foram os nossos primeiros líderes de departamento, nos liderando no louvor. Depois nos lideraram também no departamento de jovens. Posteriormente, no Rema, né, foram as primeiras pessoas a nos trazerem para o chamado em tempo integral. Eu estava ontem relembrando isso para ela e para o pastor, que
Nós vivemos tantas fases distintas, gente. Eles nos incentivaram para o nosso casamento, por exemplo. Foram eles os culpados e cupidos para a gente casar, né? A gente já namorava, mas ainda não tinha em mente casar. E eles nos ajudaram a ver a possibilidade que o Senhor tinha para nós. E nós vivemos tantas fases diferentes. Eles nos conheceram, a gente tinha uma locadora de vídeo, né? Uma locadora de filme. Você vê como é antigo, né? Hoje em dia ninguém nem aluga mais filme. E eles nos conheceram nesse tempo. Passamos por fases distintas. Teve tempo, gente, de eles darem carona, a gente não tinha carro, eles foram dar carona para a gente. Eles chegaram lá, estava tudo escuro, e eles estranharam porque estava escuro. E a gente só disse que estava escuro, mas não falou o motivo. Tinham cortado a nossa luz. E eles se juntaram com os meninos do louvor para ofertar sobre a nossa vida. E naquele instante, isso é o suprimento que a gente precisava. Muitas outras estações vieram. Hoje a gente não tem essa necessidade. Graças a Deus, o Senhor foi nos mudando, nos transformando ao ponto de a palavra alcançar a nossa vida como um todo. E a gente ser suprido em tudo. Mas eles foram canal de Deus muitas vezes para manifestar cuidado, amor, generosidade. Depois, uma reunião de diretoria estava acontecendo na nossa igreja. Eles faziam parte, estavam ali com os pastores. E havia a necessidade de chamar alguém para trabalhar em tempo integral na igreja. Eu tinha a oportunidade de trabalho, tinha outras portas. Algumas propostas tinham surgido, mas na hora da reunião alguém escreveu o nome num papel. E a indicação que tinha lá naquele papel era o meu nome, que o pastor Gilmar entregou para o nosso pastor, que era o pastor Mansueto. E dali nós recebemos o convite, eu recebi o convite para trabalhar em tempo integral, e a nossa carreira ministerial começou a deslanchar ainda mais. Depois Fábio trabalhou voluntariamente um tempo no Rema, Vera era a diretora. Quando teve a oportunidade, ela puxou o Fábio para ser o vice-diretor. E depois tornou ele diretor, indicando quando ela saiu da diretoria do Rema para implantar uma outra igreja, Verbo da Vida, na cidade, que era num outro bairro. Ao longo da nossa história, nós tivemos muitas estações assim. E eu estou dizendo isso para você saber que não é qualquer pessoa que a gente traz para esse púlpito. São pessoas que têm uma jornada, uma história. E, acima disso, para agradecê-los e honrá-los e não deixar esquecer, porque a gratidão, ela sempre tem uma boa memória. E ninguém consegue ter um caminho de sucesso se não for pela trilha da honra e da gratidão pelo passado, por quem passou em outras estações. Eu queria agradecer isso também publicamente, gente, a vocês aqui, né, diante do povo que hoje o Senhor nos confiou e que é tão bom ter vocês aqui conosco, né? A gente fica falando que a gente tem que trazê-los mais vezes, toda vez que eles vêm aqui. E nós vimos aqui ontem na conferência o povo sendo molhado por uma unção, por uma atmosfera tão graciosa. E é nesse ambiente que nós fomos criados. Foi assim que a gente aprendeu o Evangelho. Com um coração generoso, um coração de servir ao Senhor nos bastidores ou no microfone, de cuidar das pessoas, de amar. Foi isso que nós aprendemos com eles e com algumas outras pessoas que o Senhor levantou ao longo da nossa jornada. Hoje a gente tem o privilégio de tê-los aqui. Você vai ouvir a palavra através da Vera. Tem livro dela sendo vendido lá atrás. Uma forma de você carregar um pouquinho dessa poderosa unção para a sua casa. E eu quero que você abra o seu coração para honrá-los na medida que é devida, né? Ontem ela falava sobre vocês não considerarem comum aquilo que o Senhor tornou santo e que o Senhor trouxe para esse lugar. Que nós viemos para essa terra para conhecer e amar um povo que nós nunca tínhamos nem visto praticamente. E quando nós viemos, gente, a gente não estava mais na situação da luz cortada. A gente já tinha toda uma estrutura que poderíamos simplesmente não vir. A gente não veio porque não tinha outra saída. A gente veio para obedecer ao Senhor. Porque também isso eles nos ensinaram, a nos submeter, a submeter ao Senhor. Ainda que aquilo tivesse um preço do desprendimento de quem a gente tanto amava e de com quem a gente caminhou durante tanto tempo. Que você abra o seu coração, receba com honra cada palavra que vai ser semeada na sua vida hoje. Ela brinca, ela ri, ela tem esse jeito. O pastor também é super transparente, super tranquilo com a gente, mas eles carregam autoridade e unção que nós consideramos e honramos durante toda a nossa jornada. Amém? Então você vai poder adorar o Senhor um pouco e depois você vai poder receber essa poderosa palavra no nome de Jesus. Pois tudo vem de ti.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Desde o início da humanidade, as conversas distorcidas têm sido uma arma de destruição. Elas abalam famílias, dividem igrejas, ferem relacionamentos e destroem até ambientes corporativos. No livro Uma Armadilha Chamada Fofoca, a autora Vera Cavalcante revela, à luz da palavra de Deus, como vencer essa prática e restaurar a unidade. Descubra o poder de transformar palavras. No livro Uma Armadilha Chamada Fofoca. E um remédio combatendo se a gente já faz. Eu tenho certeza que se eu perguntar, vocês vão dizer aqui que já foram vítimas de uma fofoca, um mal-entendido, uma calúnia. Não é? Então, isso traz traumas na nossa vida. E nós precisamos ser curados pela palavra. Então, através desse livro, que contém 32 capítulos bem curtos, mas necessários, eles trazem versículos e o entendimento sobre o que é fofoca à luz das Escrituras. Quando eu escrevi esse livro, eu pensava, quando eu comecei a pesquisar, que só o livro de Provérbios falava sobre fofoca. Na verdade, o nome fofoca não aparece assim escrito na Bíblia. Aparece como mexerico, maledicência. Amém? O termo fofoca é um termo muito popular, mas ele tem o mesmo impacto do que mexerico, porque significa a mesma coisa. E eu me surpreendi com a pesquisa, porque existem muitos versículos que falam sobre isso. E tem um capítulo aqui no livro que mostra os personagens da Bíblia que foram vítimas de fofoca, incluindo Jesus. Nesse livro eu também tive o cuidado de não colocar a fofoca da vida de ninguém. E eu conto apenas uma situação que aconteceu comigo, e que ao ler esse livro você vai saber que uma fofoca trouxe em mim falta de perdão e uma doença autoimune chamada lúpus. Mas, para a glória de Deus, você está olhando para uma mulher que foi completamente curada. Eu não tenho mais lúpus. Essa rouquidão aqui foi só uma alergia do ar-condicionado lá no Fortaleza, tá? Mas vai ser tudo bem essa noite. Então, aqui tem um capítulo falando: o fofoqueiro atrai fofoqueiro. Como saber se eu sou um fofoqueiro? Exige perdão para o fofoqueiro? Como se comportar num ambiente de trabalho com relação à fofoca? O que Deus pensa sobre fofoca? Protegendo os seus filhos contra a fofoca. A língua ferina é um capítulo. A raiz de amargura. Amém? Quando o irmão leva o irmão para a justiça. Então, são vários assuntos que estão aqui para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Esse livro ele foi indicado pelo apóstolo Guto. Tem aqui uma página em que ele indica. Nós tivemos uma reunião lá em Fortaleza da supervisão, ele estava lá. E ele indicou para ser uma referência sobre esse assunto, para nós lidarmos com isso, para tratar na igreja, amém? E numa página chamada Agradecimentos, na verdade não uma página, 2 páginas e meia, eu dedico para agradecer pessoas que foram relevantes na minha vida, que são importantes na minha vida, que são exemplos. E está lá, vai colocar aqui, telão. Aí.
Eles estão no livro, não é na página dos fofoqueiros, não, tá? É no agradecimento. Acho engraçado que o pessoal lá em Fortaleza comprou o livro, gente, e esse livro foi um sucesso. Eu fiz o lançamento dele no Shopping Iguatemi, na Livraria Leitura, que é uma livraria secular. E nós tivemos o maior público do ano. Foram mais de 300 pessoas, a livraria ficou entupida, o estacionamento congestionou. E foi o recorde de venda da livraria, ao ponto de, enquanto a gente estava lá vendendo, a gerência procurou o Gilmar e comprou exemplares para colocar na livraria secular. Amém? Então, ele foi um recorde. E na página de agradecimentos está aqui, ó, Fábio Sameire, Verbo da Terezinha, e pastor Judivan e Rossana. Amém? A gente nunca... Deixa eu te falar uma coisa. Gratidão tem memória, ingratidão sofre de amnésia. Né? Então, a gente tem que agradecer as pessoas. Então, esse livro, ele fala de fofoca no ambiente da igreja, mas também fala de fofoca no ambiente do trabalho e na família. Então, tem empresários que estão adquirindo esse livro para entregar para a sua equipe, coordenadores, lideranças, porque tem aqui 2 capítulos dedicados a este assunto. Se você é empresário e deseja levar para a sua equipe de trabalho, procura aqui esse jovem bonito. Fique de pé, jovem bonito. Por favor, jovem bonito. Uma salva para o meu marido. Porque, gente, tudo desse livro, inclusive esse vídeo, ele é o roteirista do vídeo. Ele que orientou o rapaz que faz. E a capa desse livro, detalhe, tem 2 mulheres fofocando, tá certo? Mas não é porque nós somos as mais fofoqueiras, não. Inclusive, tem um capítulo do livro que faz a pergunta: quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Para saber, você tem que comprar. Tá certo? Então, vocês vão se surpreender, tá? Então, aqui, o fato de terem 2 mulheres é apenas algo simbólico. Mas a capa ficou, modéstia à parte, ficou massa. Ela fala muito. Se não tivesse o nome fofoca, essa cara de surpresa ao ouvir ao pé do ouvido, fala demais. Então, tudo que está aqui foi orado, pensado, selecionado, para chegar a mim e a você de uma maneira que possa nos abençoar. Tá certo? Então, nós temos um projeto, eu, pastor Gilmar, que vai ser mais expandido, divulgado ano que vem, que nós vamos passar uma temporada na minha terra natal, os Estados Unidos, tá? E nós vamos passar algum tempo lá. Deus tem algo para fazer através da nossa vida naquela nação. E se vai depois se tornar uma morada, eu não sei. Mas o primeiro momento é ir para espiar a terra. É ir para ajudar os irmãos que estão lá. Amém? E ao comprar esse livro, você está nos ajudando a seguir essa jornada. Nós, como Sameire disse, pastoreamos por 12 anos a igreja que nós iniciamos em Fortaleza. Uma igreja grande, gente, com quase 500 pessoas, toda equipada, estruturada, departamentos bem desenvolvidos, liderança forte. Mas quando Deus fala, você tem que soltar, porque senão você vai prejudicar os outros. Não adiantava a gente ficar naquele tempo lá e, por causa de dinheiro, status, a gente seguiu a voz do Senhor. E Deus disse: deixe, porque eu tenho uma outra obra para vocês. E nós estamos nessa direção. Então, ao adquirir esse livro, você vai estar nos abençoando. E também, o ano passado, Deus me deu uma estratégia. Eu trabalhava num ambiente público, na Assembleia Legislativa, e acabei saindo por decisão minha. E Deus me deu uma outra forma de me abençoar e de também investir na nossa ida para os Estados Unidos. Esse ano, que nós fomos em julho, parte foi dessa ideia que o Senhor me deu. Alguém aqui já ouviu falar de uma marca de joias chamada Vivara? Né? Pois a minha marca se chama Vivera. Você é verdade, tem o nome Vivera e tudo. Então, só que é baratinha, tá? Então, tem semijoia, tem folheado, bijuteria. Já quase todas as semijoias já se foram. Mas se você quiser me abençoar, mulher, e sair daqui igual a mulher do Lampião, cheia de anel no dedo, você vai lá atrás e você... Ó a referência. Você vai lá atrás e você adquire o livro e as semijoias. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir, por favor, em nome de Jesus, que você fique de pé. E gostaria de pedir que você saísse do seu lugar e cumprimentasse 15 crentes cheios do Espírito Santo, próspero e abençoado.
Eita glória! É barulho santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eita, glória a Deus. Você pode sentar e abrir Atos capítulo 12. Aleluia. O tema dessa pregação, essa é a terceira pregação, e é um tema diferente do que foi dito nos cultos anteriores. Se você está aqui no seu terceiro culto, você vai receber muito também nesse culto. Amém? Gente, o tema desse culto é o poder da intercessão. Amém? Nós não podemos baixar a nossa guarda no que diz respeito a orarmos por alguém. Amém? É tão bom saber que tem alguém orando por mim. Amém? Que tem alguém na minha retaguarda. Que tem alguém me blindando, sendo um escudo de intercessão na minha vida. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa, preste atenção, olhe para a bila verde dos meus olhos. Amém? Eu creio em pessoas aqui, que Deus vai despertar nas madrugadas para interceder por alguém. Deixa eu te contar uma coisa, quando tu está lá no teu quarto, na tua cama, e que tu não consegue virar do lado, e não consegue pegar no sono, não é porque você comeu algo que está te fazendo ter uma má digestão, e você não consegue dormir, não. Talvez até seja por isso. Mas mesmo que seja por isso, ao invés de tu ficar reclamando, ora por alguém. Irmãos, eu já tive experiência de intercessão. Uma vez eu acordei e não tinha nada para fazer além de tentar dormir de novo, e eu não conseguia. E naquele dia o Senhor me motivou e me lembrou que eu estou lhe acordando para você interceder por alguém. Amém? Deus ainda usa sonhos. Deus ainda usa visões. Deus ainda usa profecias. E Deus ainda usa intercessão. Amém? Então, nesse texto que nós vamos ler agora, que é de Atos 12, fala sobre intercessão, mas também fala sobre o posicionamento de alguém que estava passando por uma situação difícil. Alguém aqui já passou por alguma situação difícil? Amém? Levanta-se a mão para tocar no teto. Quem aqui já passou por alguma situação difícil? Pode ter certeza que você não conseguiu sair dessa pressão porque você estava sozinho. Não foi porque você simplesmente orou para que algo mudasse, mas certamente Deus levantou pessoas para orar por você. Eu acredito que mesmo orando em Teresina, Deus pode levantar uma pessoa que não me conhece pessoalmente lá na África para orar por mim, que nunca viu meu rosto. Eu lembro que uma vez eu estava dormindo e eu tive um sonho. Eu vi uma mulher amarrada pelos braços num poste, e essa mulher estava com a camisa na parte de trás rasgada e tinha um homem torturando ela com um cinto. E outra vez eu sonhei que dois jovens, não sei se alemães, não sei se americanos, eles estavam num lugar de muita criminalidade, um lugar muito difícil, e eles estavam correndo por entre as vielas, por entre as ruas estreitas, porque eles estavam sendo perseguidos por pessoas. Eu também tive um sonho que eu e o Gilmar estávamos num lugar, num país, em que nós dois estávamos sendo perseguidos por pessoas que queriam nos matar, na África. Eu entendi que não se tratava de nós dois, mas em nenhuma das vezes eu acordei e disse, era só um sonho. Em nenhuma das vezes eu disse, é porque eu comi demais e está me dando pesadelo. É porque talvez eu tenha assistido algum filme, ouvido alguma voz, alguém conversou comigo, algo que estimulou meu cérebro a sonhar com aquilo. Eu sempre entendi que aquele sonho se tratava de uma intercessão por alguém que eu não conhecia, por alguém que eu nunca tinha visto, que nem mesmo falava o meu idioma, mas eu estava lá com o meu espírito antenado e ligado e conectado ao Espírito Santo de Deus, que pôde me levantar naquela madrugada, e eu me levantei. Senhor, eu não conheço essa mulher, eu não sei quem ela. Irmãos, eu acordei. Sabe quando você se acorda, está dormindo e você...
Quem já se acordou assim, de um susto? Quando eu acordei, parecia que aquele sonho era tão real. E eu comecei a clamar por a vida daquela mulher. Senhor, livra do cativeiro. Livra da mão do homem perverso. Livra da cidade de morte. Da mesma maneira que eu orei por aqueles 2 rapazes. Senhor, se são missionários, se eles estão no campo missionário, que o Senhor dê livramento de morte. Uma coisa é certa, irmão. O crente é chamado 24 horas para orar. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. E uma das formas de oração é a intercessão. Pois eu declaro na tua vida, você vai estar mais sensível para interceder por alguém. E quando você está sensível para semear a intercessão na vida de alguém, alguém paga um preço de intercessão por você. Vera, mas eu tenho a unção da tapioca, eu fico virando do lado da cama. Vira de um lado, vira do outro. Tem uma explicação. Deus está te cutucando para você interceder por alguém. E aconteceu uma situação com Pedro, que nós vamos estudar aqui um pouco dela. Amém? Gente, esse texto é tão rico. Olha só. Versículo 1 começa. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ou seja, ele deu uma ordem para que pessoas que pregavam o evangelho, viviam o evangelho, fossem perseguidas e maltratadas. Amém? E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, e Herodes vendo que matar e perseguir pessoas agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos, ou festa da Páscoa. E havendo-o prendido, e quando Herodes conseguiu prender Pedro, o colocou, o encerrou, o fechou, o encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Eram 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nossa, tanta gente para guardar um homem só. Então Pedro não era uma pessoa comum. Tendo em vista também que um outro foi preso, né? Um outro foi morto. Havia guardas para vigiar aquele morto, mas aquele morto ressuscitou. Amém. Então vamos botar aqui, né, já que o líder deles ressuscitou, vamos aqui reforçar essa guarda. E aí colocou todo esse pessoal, esse arsenal, para vigiar Pedro. Amém? Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Interessante, né? Pedro não era preso na prisão. Pedro era guardado na prisão. Aleluia. Você não é refém da situação que para você é uma prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja arrebatada. Ajuda aí que a voz está assim. Acontecerá. Eu amo quando tem um problema, mas depois de um problema tem mais a igreja. Tem uma irmã na igreja passando por uma situação difícil no hospital, mais a igreja. Tem um irmão passando por uma necessidade financeira, mais a igreja. Tem uma mulher grávida que está com dificuldade na gestação, mais a igreja. Amém? Tem uma obra que precisa ser feita, o pastor deu uma direção. E aparentemente é difícil, mais a igreja, mais a igreja, mais a igreja. A igreja é o organismo vivo. Esse mundo só não piorou porque a igreja está aqui. Porque somos sal da terra e luz do mundo, e isso faz toda a diferença. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que tu não é qualquer um no teu trabalho, tu não é qualquer um na faculdade, tu não é qualquer um na escola, tu não é qualquer um no teu empreendimento, tu não é qualquer um. Você é luz, você é sal nessa terra. Onde você chega, a atmosfera tem que mudar. O que é ruim tem que ficar bom, o que é difícil tem que ficar fácil. Amém. Mas é uns crentes tudo mufino. Não sei se diz mufino aqui. Mufino é com essa cara assim, ó. Como é que vai a vida? É igual aquele povo, né? Você pergunta para o crente, como é que você vai?
assim. Como? Eu estou tão assim. Assim como? Não sei. Assim. E não define nem o que é que tem, nem o que é que se passa. Amém? Mas, irmãos, não são os ambientes que tem que transformar quem nós somos. Quem nós somos em Deus é que tem que transformar os ambientes. Para Herodes e os soldados, aquilo era prisão. Mas para Pedro era um quarto de dormir. Para Pedro era um dormitório. E a gente vai perceber que para Pedro era um dormitório. Amém? Então Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja reclamava. Ficava aterrorizada, apavorada, em pânico. E dizendo igual o Chapolin Colorado: e agora? Quem poderá me defender? A igreja fazia o quê, meus irmãos? Ela não só orava. Aí que está o que você tem que observar. Não está dizendo que a igreja orava. Está dizendo que ela fazia contínua, que quer dizer ininterrupta oração. E a intercessão é exatamente isso. É você orar até que. É você interceder até que. É não parar, mesmo que seja uma prisão. Você não vai baixar a sua guarda. Está orando pelos meninos, pelos teus filhos. Não desfaleça. Não desista. Não arrede o pé. Eu tenho uma promessa. Deus falou e já é. Eu vou ficar vigiando em oração, em intercessão, pela fé. Então a igreja fazia contínua oração. Aleluia. Então a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? A Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, nessa mesma noite, estava Pedro preocupado, ansioso, triste, abatido, derrotado, fracassado, mufino. Pedro estava o quê, hein, gente? Como é que uma pessoa que sabe que a cultura de Herodes é apresentar o povo para um julgamento e para a condenação de morte? Como é que essa criatura sabe disso, mas está dormindo? E quantos de nós não conseguem dormir porque não conseguem pagar ainda o cartão de crédito? Quantos de nós perdem o sono por pouca coisa? Você não foi chamado para perder o seu sono por nada. Cutuca o vaso e a vasilha que está do teu lado e diga: não perca seu sono por nada. Diga para ele: não vale a pena. Descanse. Diga assim para ele: enquanto você dorme, a Bíblia diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Amém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Preocupação resolve problema? Não. Deixar de dormir por causa de um problema que não foi resolvido vai fazer o problema ser resolvido? Então vá dormir. Vá dormir. Reponha o seu sono, reponha os hormônios, aculte a beleza da sua pele, dormindo uma boa noite de sono. Sabe, uma das coisas que roubava muito meu sono é quando alguém olhava para mim de cara feia. E quando a pessoa já tinha a mesma cara feia e olhava de cara feia, aí era assustador. Aí eu queria dormir em pânico. E qualquer coisa que as pessoas falassem, se passasse por mim e tivesse uma cara diferente do habitual, um jeito, não falou, passou, não considerou, não deu a mão, não acenou, eu já dormia sem conseguir dormir, pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu disse alguma coisa? Será que eu falei algo que a pessoa entendeu errado? Ai, meu Deus do céu, e eu ficava igual na unção da tapioca, virada para um lado e virada para o outro. Mas quando eu entendi, irmãos, que nada e ninguém nada e ninguém vai roubar o meu descanso, eu durmo mesmo. Então durma, descanse, porque a sua preocupação não vai ser a solução para o seu problema. Descanse, diga assim: hoje, diga bem forte: hoje, pela fé,
Eu vou ter uma das melhores noites de sono da minha vida. E estava lá Pedro de boa na lagoa, dormindo. E Pedro, no versículo 6, dormindo entre dois soldados. E olha como é que Pedro estava dormindo. Não tinha um colchão ortobom. A cama não era das melhores, talvez não fosse nem cama. E diz que ele estava ligado com 2 cadeias. E eu fui pesquisar o que era isso. 2 cadeias são 2 correntes duplas. 1, 2 voltas, ou 2 correntes, uma do lado da outra. Com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Gente, isso me mostra que Pedro estava num sono tão profundo, ele estava num relaxamento tão grande, que a Bíblia diz que o anjo apareceu em uma luz e encheu a prisão. Mas precisou o anjo tocar e dizer: ei Pedro, macho, acorda. Como diz lá no Ceará, macho, acorda. De tão descansado que ele estava, ele não percebeu. Tem descanso na tua vida. Amém. E Pedro estava tão descansado que precisou o anjo tocar nele, no lado. E foi assim que ele acordou. O anjo tocou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Amém. Aleluia. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te. Em outra versão, vista-se e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança nas tuas costas a tua capa e segue-me. Deixa eu te falar uma coisa. Tu pode estar passando por pressão, o negócio pode estar arrochado, Satanás pode estar te botando uma maior pressão, mas na hora que se manifestar a tua vitória, não vai ficar nada na mão do cão, vai ter que vir tudo para a tua mão. O anjo disse: pega tudo, não vai ficar aí nem a tua capa, nem a tua sandália, nem a tua veste, não vai ficar vestígio teu. E saindo, Pedro o seguia. E Pedro não sabia que o que estava acontecendo era real, diz o versículo 9. Que o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo, era real. Porque ele pensava, mas cuidava, que estava tendo uma visão. Então, na cabeça de Pedro, era só uma visão, não era real. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Pronto, vocês acabaram de presenciar a primeira porta automática celestial. Porque quando a gente vai para um lugar que tem uma porta automática, você não fica: ei, tem alguém aí que abre esta porta? Ei, quem é que pode abrir? Não. A porta do shopping automática se abre automaticamente. Pois uma influência divina fez uma porta de ferro se abrir automaticamente. Se prepare, porque o que está travado vai ter que se abrir. Não importa a substância da qual ela foi feita. Se Deus, amado, está te tirando de uma prisão, de uma dificuldade, de uma pressão, você vai sair ileso. Diga para o teu vizinho: ei, tu não vai sair mancando, nem derrotado, nem cabisbaixo. Tu vai sair de cabeça erguida.
Aleluia! E quando a gente é liberto de uma coisa que é muito difícil, sabe, irmãos, o percurso vai ser fácil. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para aliviar aí teus coros. Por enquanto tem uma pressão. Mas quando a manifestação do poder de Deus tocar nessa situação, porque vai tocar. Tu crê? Quem crê aqui? Vai ser muito mais fácil a saída. Vão se abrir vias. Tem pessoas recebendo isso aqui essa noite. Rapaz, olha, eu sinceramente, eu não sabia nem muito bem o que eu ia falar no terceiro culto. Mas o Senhor me falou, fale sobre o poder da intercessão. Fale sobre unidade na intercessão. Sabe, vocês chegaram muito longe nessa igreja. Vocês chegaram. Talvez, como eu disse ontem, a gente considera normal aquilo que a gente vê muito. Você se acostuma com o que você vê muito. Então vocês não podem achar que o que vocês estão vivendo no Verbo da Vida Teresina é normal. Não é. Oh, glória e manto de glórias e cambalhotas de glória. O que vocês estão vivendo nessa igreja não é nem a metade da metade do que Deus ainda vai fazer. Mas já, mesmo sendo nem mesmo a metade da metade do que Deus ainda vai fazer, vocês já estão vivendo coisas gloriosas. Eita, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua provisão. Obrigada por tudo que tu tens feito nessa cidade, através deste lugar. E vai se multiplicar, porque muita gente ainda está para chegar, muita bênção ainda está para acontecer. Os teus olhos, igreja, hão de ver Deus fazendo um dia após o outro uma revolução na tua vida. A profecia do Senhor diz: é muito maior do que você possa pensar. Dias de bênção não estão longe de ti. Teu pé vai pisar onde você nunca pensou em pisar. Coisas grandes vão chegar e vão tocar em outras vidas. Vocês consideram que era necessário Pedro ser solto? Yes ou no? Yes. Porque Pedro não ia ter a sua vida encerrada naquela prisão. Ele ainda tinha uma trajetória para cumprir. A tua vida não... Escute e faça uma xerox. A pressão não é o limite, não é o ponto final. Isso que você está vivendo uma dificuldade em alguma situação, não é o ponto final. Tua história não acaba aí. Amém. Aleluia. Se eu fosse você, estava dando cambalhotas, saltos mortais de glória. Porque para Pedro não foi assim. Amém? E aí diz que ele saiu, a porta se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo saiu da presença de Pedro, e Pedro, tornando-se a si, agora sei, foi depois que tudo aconteceu, depois que o anjo entrou naquela prisão, depois que o anjo, que as cadeias caíram, depois que o anjo tocou nas vestes dele, depois que ele caminhou de longe, perto dos soldados, depois que ele atravessou a porta, depois que ele entrou uma rua, foi que ele se deu conta do que estava acontecendo. Não era um sonho, não era uma visão, nem era uma visagem, que era real. Eu vou te dizer uma coisa, isso se chama facilidade. Pois eu ministro sobre a tua vida que vai ser tão fácil. Fácil e leve, fácil e leve. Fadiga na minha vida vai ser fácil e leve. Quando eu menos esperar, vai ser maior do que eu pedi, maior do que eu pensei, maior do que eu imaginei. Aleluia. Mas Vera visitar uma nação que eu nunca fui. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha um tostão furado. Só tinha uma palavra. O que você precisa? Pare de olhar para o que você não tem. Olhe para a palavra. Pedro não foi até Jesus, esse mesmo Pedrinho aqui, Pedro.
Esse mesmo Pedro aqui, vamos lembrar que ele andou sobre as águas. Alguém aqui nesta sala já andou sobre as águas? Claro que não. E a gente julga o Pedro pela incredulidade que obviamente ele teve. No entanto, ele andou sobre as águas. Ele teve experiências com Deus. Sabe o que está faltando no povo? Tu tem que ter experiências profundas com Deus. Eu estou falando sério, gente. Eu sou de uma geração, me converti em 1990, eu tenho 35 anos de evangelho. Eu sou de uma geração, Fábio também participou desses tempos, em que a gente estava nos cultos e a gente via pessoas cegas voltando a enxergar. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo que do nada a gente estava louvando ao Senhor. E podem mangar, porque mangar, também fala mangar aqui. Pode mangar, pode dizer o que quiser, eu não estou nem aí. Mas eu sou da geração que a gente estava adorando o Senhor e a gente ficava coberto de pó de ouro. Eu era desse tempo. O que é que eu posso fazer? Aconteceu. Eu sou do tempo que a gente se reunia no ginásio Aécio de Borba, não. Paulo Sarazate, um dos maiores ginásios de Fortaleza. E lá estavam milhares de pessoas. E apareceu um evangelista chamado Roy Duman. E esse homem chegou lá, foi a primeira vez na vida que eu vi um grande milagre. E o homem estava lá ministrando. E a gente via, irmãos, passando por entre nós, um monte de cadeira de roda. Pessoas lá atrás, tudo paralítico, irmãos. Tudo na cadeira e as cadeiras andando, ó. Passando por cima, e as muletas sendo jogadas no chão, e de vez em quando a gente ouvia uma pessoa gritando, eu estou enxergando, e a outra gritando, eu estou ouvindo. Numa sequência, no mesmo dia, muito, mas muito milagre. Você tem que viver isso, isso tem que marcar você. Sabe, quando tinha dias que eu estava triste com pessoas, decepcionada e frustrada com alguém, Deus sempre me lembrava, olhe, você presenciou coisas que muita gente não presenciou. Você não tem o direito de me soltar. Você tem que viver experiências. Anjos precisam visitar a tua casa. Aí fica um povo desenchavido, acostumado só com, vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja. Tu tem que viver milagre. Eu creio no meu espírito. Podem botar pressão no Brasil do jeito que quiserem. Pode acontecer o que for. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos ver milagres no Brasil. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Isso é tão histórico, porque se você for consultar a história, mães amamentando seus bebês eram devoradas por leões, mas elas não negaram a sua fé. E você? Se um dia nega ou morre, você vai dizer o quê? Temos que ter firmezas e experiências para que a nossa salvação não seja roubada, pastor Fábio. A gente tem que ter convicção do que está fazendo aqui, para onde vai. A gente não pode ceder. A gente é salvo, vai continuar sendo salvo e obviamente vai para o céu salvo. A minha e a sua salvação não podem ser negociadas. Você precisa ter marcas. Você precisa ter marcas. Marcas de Jesus na sua vida, experiências. Experiências. Você, vou dizer de novo, você peça a Deus experiências. Peça, Senhor, me levanta mesmo para interceder por alguém. Que eu tenha uma experiência sobrenatural contigo, Senhor. Eu lembro que quando nós fomos tocar com o Obedecer na Paraíba, na igreja que era Marisete, pastor João Pessoa, nós fomos tocar, o Ministério Obedecer foi tocar lá, e enquanto a gente estava cantando, as crianças no departamento infantil foram batizadas no Espírito Santo, todas, essas coisas têm que acontecer, a gente tem que desejar essas coisas, tem que ter história para contar. E
E aí Pedro se dá conta de que aquilo era real. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam praguejando, murmurando, reclamando. Eles estavam reunidos fazendo o quê? Quando o crente se reúne, não é para fofocar. Mulher, tu viu? Viu o quê? Mulher, me conta. Chega, bate os cachos. Mulher, me conta, que foi babado é esse? Não, mulher, vou te contar só para a gente orar. Tá? Não. Amadas, eu fazia parte de um grupo de jovens, quando nós éramos da igreja chamada Evangélica da Fé. E era um grupo completamente avivado. A gente era tão avivado que quem não era avivado colocou um apelido na gente. COI, Comando de Operações Espirituais. E tinha uma ciumeira porque a gente buscava o Senhor. E desse grupo era eu, Gilmar, Janaína do pastor João Roberto, minha amiga. Eu vi o dia que a Janaína se converteu. Vi o dia que ele se converteu, um ano depois de mim. Achei até bonitinho na hora, mas tudo bem. Amém? Vi pastor Mansueto, Natan Rufino, a irmã do Natan, Naína, Joanice, que está no Japão. Todos nós éramos dessa turma. Onde nós estamos hoje? E quando acabava o culto, a gente não ficava pensando na pizza que ia comer, a gente se sentava, porque a gente tinha que dividir um único livro do Kenneth Hagin, Os Novos Limiares da Fé. Ainda me lembro, a gente passando de mão em mão, porque não tinha acesso, não era fácil. Quem comprava esses livros era o Gilmar, Natan, quem mais? O Sérgio. Só tu e o Natan, né? E eu lá na casa da Bíblia comprava, e o livro ficava passando de mão em mão. E a gente ia lá para a casa do Natan, e era só para orar. E orar em língua, e passava a tarde lá. Não via nem o tempo passar. Porque o nosso prazer estava em descobrir quem Deus era. Sabe que você precisa descobrir quem Deus é? Está muito pouco que você conhece dele. Eu tenho dito isso para mim. Senhor, eu preciso ler a Bíblia para mim. Eu não preciso ler a Bíblia para pregar. Eu preciso ler a Bíblia para mim. Eu não preciso ler a Bíblia para fazer um sermão. Eu preciso ler e viver a Bíblia para mim. Você precisa ler a Bíblia para você. Você tem que ser transformado por aquilo que você lê. Não é a notícia do jornal que vai te transformar. É o que está escrito aqui, que é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Nós precisamos ter experiências com o Senhor. E ele continuou dizendo, no versículo 13, ele foi até a casa de Maria, mãe de João, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar o que era aquilo. Versículo 14. E conhecendo a menina, a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. O que a igreja estava fazendo antes? Orando. Amém? E disseram-lhe, versículo 14. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E quando eles ouviram ela dizer que Pedro estava na porta, eles oraram por Pedro, porque Pedro estava como? Pedro estava como? Agora Pedro estava o quê? Solto. E quando a menina chega, gente, Pedro está lá na porta. Aí disseram, estás fora de si. Mas ela afirmava sim, que era assim, ele estava lá. E diziam, não é Pedro não, só pode ser um anjo. Tem coisas, irmãos, que você vai orar e que vai ser muito maior do que você está pensando no resultado. Se eu fosse, você estava dando rajadas de glória. Você pede, Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensando. Eu contei até no outro culto, mas foi uma verdade mesmo. De uma amiga nossa lá em Fortaleza, eu lembro só dessa história. Que eles oraram, mas quando aconteceu, ficaram passados, pretérito mais que perfeito. E aí eu me lembrei da Jamília, uma amiga minha que ela já fazia o rema e tudo. E a mãe da Jamília era bem assim, nova na fé, bem inexperiente mesmo na questão da oração. E a Jamília, mãe, eu estou com dor de cabeça tão grande,
ora aqui comigo, mãe, só coloca a mão na minha cabeça, que eu fico aqui orando, você coloca a mão na minha cabeça, e só concorda que eu vou orar, e a senhora só diz amém. Ela, tá certo. Aí botou a mão na cabeça dela, e a Jamile começou, pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça, eu aqui com minha mãe, aqui estamos orando, eu repreendo essa dor de cabeça, em nome de Jesus, eu sou curada. Quando ela acabou de orar, que a mãe da Jamile tirou a mão da cabeça, a Jamile tinha orado, e a mãe só botou a mão na cabeça, concordando, que a mãe da Jamile tirou a mão, a Jamile, meu Deus, mãe, a dor de cabeça passou. Aí a mãe dela olhou para ela e disse, menina, deixa de mentira. A pessoa que não tem experiência, que é imatura, ela vai se surpreender com coisas grandes. Mas você está sentado do lado de alguém que vai viver experiências com Deus extraordinárias. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu ministro sobre a tua vida, você tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, você precisa dessas marcas, você tem que ter história para contar. Milagre não acontece só com os outros, vai acontecer com você. Está na hora de parar só de ouvir testemunho. Testemunho serve para fortalecer a fé. Mas você pode viver experiências que pode fortalecer a fé dos outros. Amém. E aí eles ficaram passados, né? Meu Deus, não é um anjo, mulher. Menina, deixa de besteira. Deixa de besteira besta. E diziam, é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e por aí vai. Amém, igreja? Amém. O que acontece quando o crente ora? Milagre. O que acontece quando o crente intercede? Milagre. Aí eu quero lembrar para você, eu não quero ler por causa do tempo, mas tem uma passagem na Bíblia que Jesus está numa casa, e alguns historiadores dizem que aquela casa que ele estava era dele, era a casa em que ele vivia, e diz que havia uma multidão dentro da casa, o próprio texto diz, é verdade, a casa de Jesus, e tinha uma multidão muito grande dentro da casa, e uma multidão muito grande fora da casa, ao ponto de ninguém mais entrar e ninguém mais sair. Aí, de repente, aparece uma figura, uma pessoa paralítica, que naturalmente não conseguiria entrar naquela casa, porque, obviamente, era paralítico. E, junto com aquele paralítico, foram os seus amigos. E esses amigos, ao olhar aquela situação de impossibilidade, eram duas situações de impossibilidade. Uma era a paralisia do paralítico, no paralítico. Paralisia do paralítico não, porque doença ou deficiência não é nossa. Amém. Nunca adote uma dor de cabeça. A minha dor de cabeça, uma bichinha tão lindinha, tão cacheada, tão linda. Não é sua dor de cabeça, não é a sua enxaqueca. Amém? Só está, mas vai ter que sair. Amém. E aí tinha essa primeira impossibilidade, que era do próprio paralítico, e a condição para levar aquele paralítico. Só que a fé é inteligente. A fé não baixa a guarda, ela vai até o fim. A fé tem estratégia. Sabia disso? Que a fé nos leva para o lugar, mesmo quando não há condição. E eles pensaram, rapaz, não dá para ir no meio da multidão, mas nós vamos levar esse cara, vamos nos unir, a nossa fé com a fé dele, e nós vamos subir essa casa, abrir esse telhado e colocar esse paralítico lá dentro, esse nosso amigo. Eu pergunto a vocês, ele foi curado? Ele não só foi curado, mas os pecados deles foram perdoados, teve o bônus. Ou seja, a fé criou a estratégia. E sabe de uma coisa que esse texto me chama a atenção? É que havia pessoas associadas à fé daquele paralítico para promover aquela situação. Está na hora de você deixar os crus, os incrédulos da tua roda de amizade e começar a conviver com gente que ama e considera Deus mais do que você mesmo considera. Pare de contar testemunho. Testemunho. Você tem que contar testemunho.
E aí eu também me lembro, comparando a história do paralítico, eu me lembro da mulher hemorrágica. Tem alguns personagens da Bíblia que não têm nome, mas eles são identificados pelos milagres que viveram. Talvez você nunca tenha sua foto num cartaz, como um pregador da noite, do congresso, da conferência, mas Deus também atua na vida dos anônimos. Deus não é só Deus do pastor, do profeta, do apóstolo, do evangelista e do mestre. Deus é Deus da igreja, e Deus se manifesta através da igreja. Quem é membro do corpo de Cristo aqui, então te prepara, porque coisa grande está para chegar, não só em ti, mas através de ti. Aí eu só me lembro da mulher hemorrágica. Porque que condição, né? Uma mulher que tinha problemas menstruais, problemas sanguíneos do tipo dela, naturalmente elas eram excluídas da sociedade. Um outro fator é que ela era mulher. A mulher hemorrágica. A mulher. Óbvio. Amém? E socialmente a mulher não tinha tantos privilégios. Mas ao contrário do que o feminismo diz por aí, eu vou dizer para vocês, eu não conheço nenhum líder. Eu não vou falar de líder religioso, vou falar de líder espiritual. Nenhum foi como Jesus. Jesus deu papel de relevância para as mulheres. As mulheres tinham nome, e as que não tinham nome também tinham milagre, tinham vez e tinham voz. Amém. Mulheres, no capítulo 8 de Lucas, sustentavam o ministério de Jesus. Amém. Jesus ressurreto aparece para uma mulher. Então nem mesmo o diabo pode pisar na tua cara, mulher. Tu é filha de Deus. E aí a mulher hemorrágica, a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. Que fama era essa? Que ele curava. E aí ela viu a multidão e as impossibilidades. Sou mulher, estou doente, não tenho mais dinheiro, não tenho influência. Perdeu tudo que tinha com os médicos e não conseguiu nenhum resultado. Aí ela pensou, se tão somente, veja como a fé não é burra, a fé é inteligente e estratégica. Se tão só, não foi Jesus que disse como ia ser, pela fé ela disse como ia ser. Se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E foi ou não foi? Foi. Então, assim como essa mulher teve estratégia para receber a sua bênção, o paralítico, juntamente com seus amigos, tiveram uma estratégia para receber aquela bênção. Pessoas que intercedem por nós se associam com a gente no problema que estão vivendo. Elas se tornam parceiras. Tem muitas intercessões que são verdadeiros partos espirituais. Eu lembro que uma vez eu tinha uma amiga, eu cheguei na igreja, e essa amiga estava lá na porta, inclusive nessa situação a Sameire estava comigo. E nessa situação uma amiga nossa chegou, lembra, Sameire? E aí a menina ficou falando comigo, e eu já tinha essa veia profética na minha vida. Porque, irmãos, eu não sou muito daquela profecia de dizer, assim diz o Senhor, teu CPF tal, tu mora na rua tal, não. Às vezes a palavra é para a igreja toda. Às vezes é uma percepção, uma impressão. Amém? Eu vou dizer uma coisa, Fábio, eu posso dizer? Eu digo, tu acha que eu conto, Fábio? Eu conto a história daquela mulher que eu fui, Deus, naquele dia lá, no outro dia, eu conto. Gente, não me apedrejem. Mas acontece que apesar de eu ter trabalhado no ambiente político, eu nunca me envolvi com política. E sempre fui convidado para ambientes políticos, para participar de alguma situação. E eu fui convidada para um evento que tinha uma determinada mulher. Não vou dizer o nome. E essa mulher foi dar uma palestra, eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Diga ao povo que vai, aí eu fui. Quando cheguei lá, a mulher começou a palestrar, muito bonita, e começou a palestrar e falar do momento difícil que ela estava passando com o marido e tudo e tal, e contar tudo. E na hora que ela começou a falar isso, era uma sexta-feira, e Deus falou no meu coração, enquanto ela está falando, o marido dela vai ser preso. E você vai dizer isso para ela. Eu disse, como, Senhor? Eu vou dizer quando, como? E os cachos batendo. Vai ser aqui? Vai ser nesse lugar, com esse tanto de gente? É um ambiente político, tem nada a ver com a igreja. Se acalme-se a si mesma. O pleonasmo bem... Se acalme-se a si mesmo, por você mesmo, em si própria. Vixe. Aí eu, tá, certo, eu vou ficar aqui. Aí ficou, ele vai ser preso. E vai ser em pouco tempo. E você vai dizer isso para ela.
Isso era uma sexta-feira. Eu, como é que eu vou dizer isso, Senhor? Não se preocupe, eu farei o momento. Quando acabou, ela foi dizendo assim, gente, vai ter um ambiente de foto ali. Eu vou tirar foto com cada uma das mulheres que estão aqui. Eu, amém. Aí eu fui para a fila, levei o meu livro, que um dia que ela recebeu, já o livro, está lá nas mãos dela. Eu cheguei assim para ela e acenei assim, que o livro lá, você. Aí cheguei, ela me abraçou, muito cordial, e disse, e eu olhei nos olhos dela e disse, assim diz o Senhor, a notícia que você não queria nunca receber, você vai receber em poucos dias. Aí Deus me corrigiu. Não, você vai dizer para ela que é muito mais breve do que ela está pensando. E você vai dizer para ela que a notícia que ela não quer receber, ela vai receber muito mais rápido do que ela está pensando. Mas a minha graça e a minha unção estarão sobre ela. E ela vai se perguntar, como eu estou conseguindo passar por tudo isso? Mas a minha graça estará sobre ela. Irmãos, eu não tive coragem de dizer, teu marido vai ser preso. Mas não precisou, porque o olhar dela leu o que a profecia queria dizer. E no outro dia, às 10h30 da manhã, eu me acordo, quando a notícia, eu me acordo não, né? Que eu não me acordo às 10h30 da manhã. Às 10h30 da manhã, eu recebo a notícia de que o marido em questão, isso foi na sexta, no sábado pela manhã, ele foi preso. Não vou dizer quem é, vocês que ficam imaginando aí, mas não vão fofocar, não. Amém? Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus vai levar, ainda existem José sendo levantados. Ainda existem figuras que você precisa chegar até elas e ser boca de Deus para um presidente, para um prefeito, para um vereador, para o dono de uma loja, para uma prostituta no meio de uma rua. Amém? Essa sensibilidade espiritual é o que Deus está nos chamando para esse tempo. E sabe, irmãos, quando o paralítico foi colocado naquele telhado, ele não estava sozinho. Ele estava, porque aquilo também era uma forma de interceder por alguém, se colocar no lugar do outro. E eu ministro sobre a sua vida que vai ser o contrário do que o apóstolo Paulo disse, que sobreviriam dias difíceis, como lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não estou enganada da referência, é isso, né? Seriam tempos trabalhosos, porque haveriam pessoas orgulhosas, amantes de si mesmo, egoístas, soberbas, desobedientes aos pais, caluniadores, traidores, maledicentes. Mas nós não, nós somos antenados, ligados com o Espírito Santo. E nós vamos fazer uma coisa nessa noite aqui agora. Porque, irmão, eu não tenho medo de dar recado. Eu estive em Campina Grande. Vou já finalizar, gente, por favor. Até porque vocês vão fazer uma fila que vai chegar até o outro lado da rua para comprar o livro, né? Amém? Aí, estava em Fortaleza, estava chovendo muito em Fortaleza. Muito, um inverno muito bom. E nós fomos para a conferência de pastores em Campina Grande. E quando chegou lá, estava faltando água na cidade inteira, porque estava com um problema nos açudes, por causa da falta de chuva. Não choveu o suficiente e não estava bom lá o negócio. Estava tão ruim, que quando a gente foi nos restaurantes, não tinha água na torneira, tinha que lavar a mão com um garrafão de água, que os restaurantes tinham colocado na pia para a gente poder lavar a mão. Só para vocês terem ideia. E foi assim no primeiro dia, a gente chegava no restaurante, era desse jeito. E foi assim no outro dia, chegava no restaurante do mesmo jeito. Aí, na determinada pregação, lá, o pastor Humberto estava pregando sobre fé, acho que era Humberto. E sobre fé, e todo mundo, yeah, porque a gente grita muito yeah, mas tem que praticar, né, irmão? Fala muito do ha, mas vive ui. Tem que botar esse ha para funcionar. E aí ele começou a pregar sobre fé, o povo começou a se animar, mas na minha cabeça só saía a história da falta de água. Como é que pode? A gente foi lavar a mão, meu Senhor do céu, meu Pai eterno, lavando a água no restaurante, no garrafão da Indaiá, não tem condição. Aí subiu uma indignação da falta. Você precisa se indignar, sabe? Com a falta, com a escassez, com a impossibilidade. Não se acostume. Não se acostume com a falta. Nem que seja a falta dos dentes na boca. Eu estou aqui com um monte de implante. Uns aqui, os pinos tudo pronto só para chegar ao xaboque. Pá. Porque faz parte.
Você pode estar pensando que isso é besteira, mas não queira saber o que é com uma mulher não ter dente. Minha gente. Olha, ficam rindo, mas estão tudo com o dente tudo completo. Nem com a falta de dente a gente deve se acostumar. Diga isso, na minha vida, a falta não combina. Diga para o vizinho, ai, mas aí essas besteiras. Pode estar certo, fica aí com as faltas das coisas. Ai, fica aí, se acostuma com essa vida. Eu quero que cada passo que eu der, o Senhor venha prover para aquela estação. E ainda que haja falta, né? A Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Não é só uma música do Fernandinho não, gente, viu? Eu me alegrarei. Amém. E aí, irmãos, ele desceu para pregar. Aí o Senhor falou comigo, você vai subir naquele altar e você vai profetizar sobre chuva. E eu? Tá aí, Senhor. Foi mal aí, ó, vou não. Como assim? Vou nada se eu passar um vexame desse. Eu subi, não sou nem a pregadora. Eu vou lá subir para dizer, baixar um decreto dele. Você vai. Vou não. Eu fiquei retrucando com Deus. Eu ia para um canto, ia para outro. Vou não, Senhor. O Guto está ali, o pessoal está ali. O que é que eu vou fazer lá em cima? Você vai. Vou não, você vai. Aí comecei a ensaiar uma saída dos bancos, né? Meu Deus, não, Senhor. Senhor diz que é brincadeira, diz. Senhor manda outro, manda. Você vai. Não, Senhor, não, diz que não. Você vai. Eu fui ensaiando. Quando eu fui chegando na terceira fileira, estava o pastor Janduí. Ele olhou para mim, que ele é profeta, vaso revelado, Kodak. Kodak Cício, o pastor Janduí, I love you. Revelado. Quando eu chego no terceiro banco, ele olha para mim e disse, o que tendes de fazer, faze-o logo. Aí quebrou, aí arrasou, aí quebrou, não, Senhor, aí foi mal, usar o Janduí também demais. Aí peguei e fui, quando cheguei lá no Guto, aí eu... É só porque eu... Eu sinto que essas risadas vão parar em coisas espirituais. Aí eu cheguei pro Guto, né? Eu quero só dizer um negócio. Aí ele, o que é? Não é porque assim, sabe assim, um negócio. Aí, diz logo, mulher. Aí não, Guto, que eu estava ali sentada, bem ali. Estava ali sentada no banco, nada a ver, eu estava tão quietinho no meu mundo. Aí Deus está mandando dizer para orar por chuva. Aí eu assim, com a vontade imensa, que ele disse, tá certo, eu vou orar. Aí ele olha para mim, vá lá e pega o microfone e fala, vai, sube e fale, meu Pai eterno. Aí o Eliezer estava cantando, né? O Eliezer cantando alguma música de alegria, sei lá, uma música de alegria, sei nem o que ele estava cantando, tá lá o Eliezer cantando. Aí lá vem eu, irmãos. Aí eu só fiz assim. Olha, Zé. Aí pegou e deu. Quando ele deu o microfone, aí eu disse, assim diz o Senhor, chuva vai cair nessa cidade. O Senhor manda dizer, não se conforme com Campina Grande não ter água. O poder da chuva não está nas nuvens, o poder da chuva está na nossa boca. Nós vamos nos levantar e vamos celebrar a chuva como o índio que celebra para chover. Irmãos, de repente, quando eu disse esse negócio, o povo começou a pegar as garrafas de indaiá, começou a jogar, e era as garrafas, e era correndo, e todo mundo correndo, aquela unção, vai chover, Deus manda dizer que vai chover. Quando acabou tudo, que eu fui como Pedro, que eu caí em si. Fala, meu Pai eterno, amado e santo. Jesus amado, porque eu disse que ia chover, Senhor. Meu Pai eterno, meu Pai de misericórdia. Eu não sei se foi para me consolar, mas quando foi no outro dia que eu olhei no celular, a Ana Gai me mandou uma foto de uma neblina, assim, um negócio assim, bem assim, um birralim. Tipo que dá para escrever o nome no vidro. Como é neblina não, como é que chama isso, Fábio? Eu não sei. Sereno, Fábio. Querendo, negando as origens do Ceará. Sereno, Fábio. Estava lá o sereno, aquela películazinha assim, bem fininhazinha. Só faltou cantar aquela música. A esperança. Aí
pronto, passou. Eu disse, aí eu voltei, gente, eu voltei. Eu disse, Senhor, eu subi naquele altar e eu falei sobre chuva para o povo, meu Pai eterno. Irmãos, 2 dias depois, o apóstolo Guto me manda uma foto, várias fotos e vídeos. Simplesmente caiu um pau d'água tão grande que teve carro que ficou debaixo d'água. Foram ruas e ruas alagadas, muita chuva por mais de uma semana. Agora, por que é que a gente não vê coisas acontecendo? Porque a gente engole fogo. Não fala, Deus me usar, Deus falar comigo. Pô, tu vai fazer uma coisa agora essa noite, porque tu é crente, tu é vaso e vasilha. Tu vai se levantar da tua cadeira, e homem com homem, mulher com mulher, porque é fácil falar para o marido. Tu vai escolher um homem, homem com homem, mulher com mulher, porque a igreja de crente é assim. Na oração, lógico, né? Na oração. Vamos deixar isso bem claro. E nós vamos nos levantar e vamos interceder agora pela vida da pessoa que está aí. E o manto vai descer agora. Está esperando o que para Deus usar a tua vida? E o louvor sobe. Agora ninguém fica. Ai, Vera, fiquei sem par. Hora de 3, mas não deixa de orar. Se está sem par, ore por alguém. Seja a boca de Deus. Deus ainda faz milagres. Recebe intervenção divina. Recebe intervenção divina. Glória a Deus, Ele é bom. Aleluia.
teus servos, que se inclina para ouvir a oração dos justos. Aleluia. Eita glória. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos creem que vão ser instrumentos de Deus nesses últimos dias? Quantos creiam que milagres estão para acontecer? Então você vai dizer assim comigo, ó. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Quem é da fé? Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio, creio em milagres no poder de Deus. Então tira o pé do chão e diz: eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito pra muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé, eu creio em milagres nesses dias. Creio em milagres no poder de Deus. 1, 2, 3. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Tudo vai acontecer. Só igreja, tudo que Deus falou vai acontecer. Quem crê aqui? Tudo que Deus falou vai sim. Tudo que Deus falou vai acontecer. Então te prepara. Tudo que Deus falou, então celebre. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Tudo vai acontecer. Aleluia. 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 Vai acontecer. Vai acontecer na nossa vida, na nossa família. Vai acontecer em nós e através de nós. Oh, aleluia. Aproveite esse tempo e levante sua voz em gratidão ao Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada porque nós não vamos ser insensíveis aos comandos do Espírito Santo. Se for para falar, a gente vai falar. Se for para dar, a gente vai dar. Mas nós não vamos ficar no campo da acomodação, como se não fosse o Senhor que estivesse falando conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado. Pratique essa palavra. Irmãos, a palavra é bem clara para vocês aqui.
para você. A palavra é bem clara. Amém? Presta atenção. Viu, Fábio? Pastor Fábio Samir, presta atenção. Eu sei que vocês estão juntando dinheiro para o prédio novo e tudo vai acontecer. Amém? Mas Deus me mostra, Fábio, que vai ser mais acelerado esse negócio. Amém? Está sendo muito bom, mas pode ser melhor. E vai ser melhor. Amém? E sabe aquela palavra que diz que o óleo desce sobre a barba de Arão, né? O que acontece com essa estrutura, gente? Toca na nossa vida. Vai tocar na sua vida. Vai tocar na sua vida. Vai tocar na sua vida. Aleluia. Diga, vai tocar na minha vida. Está tocando na minha vida. Diga, falta não combina comigo. Diga, milagres estão para acontecer na minha vida. Levante essas duas mãos que Deus te deu. Olhe para elas e diga assim: estas mãos vão ser colocadas sobre a cabeça de muitas pessoas. Diga, Jesus, eu não vou me negar, eu não vou ter medo de orar, seja por quem for. Amém? Aponte para a sua boca e diga assim: esta boca vai profetizar, vai declarar, vai dar ordens e comandos, seja para o que for, seja para quem for. Diga, esta mente vai ser obediente, não vai me perturbar. Eu digo à minha mente: te aquieta, ó minha alma, não me atrapalha na hora que eu estiver orando por situações, por mim e por pessoas. Toca a mão no seu coração e diga aí: meu espírito é um só espírito com Deus. Ele recebe comandos sem interferências. O meu coração está conectado com o Espírito Santo para receber as instruções e as direções. E eu não vou me acovardar. Eu vou falar, vou fazer, vou me mover segundo a ordem do Espírito Santo. Olhe para os seus pés e diga: estes pés vão pisar em terrenos já determinados e estabelecidos por Deus. O que for desses pés, o solo, a propriedade, o terreno, o lugar que me pertence nessa terra, esses pés vão pisar. A missão para a qual esses pés são estabelecidos, eles vão alcançar. Olhe para o seu joelho e diga: esses joelhos são joelhos calejados na intercessão. Esses joelhos pagam preço de oração. Diga: este corpo é santuário exclusivo do Espírito Santo. Neste corpo o mal não toca. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E vocês vão procurar o pastor, porque nessa semana mesmo vocês vão estar diante de pessoas que eu estou dizendo, gente, tu vigia na terra, vaso. Deus vai colocar no teu caminho pessoas. Eu nunca imaginei estar com a figura de autoridade como eu estive no mês passado. Não lembro, foi esses dias aí. Amém? Nunca imaginei, nem procurei isso. Mas isso que é bom, a gente não está procurando, não está caçando a oportunidade. Ele mesmo vai gerar as oportunidades. Ele mesmo vai fazer acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Então diz o Senhor: te prepara, te anima. Fica atento à voz do meu Espírito. Eu vou te mostrar, eu vou te guiar, eu vou te levar a lugares
inesperados. Eu quero usar a tua boca em profecia. Quero usar tuas noites e os teus dias. Não te esqueces que tu és o meu instrumento. Não esqueces que tu me pertence. Eu quero te usar nesta terra como vaso de honra, como um filho e uma filha obediente à minha voz. Te prepare para ver o que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Na tua vida, diz o Senhor. Alianças e novas associações chegando. Muitos vão querer o Deus que você tem, porque a tua vida vai contar muitos milagres e muitos testemunhos. O Espírito de Deus está aqui. O cenário já está preparado. Tu és bom, Senhor, e nós te louvamos pelo teu Espírito, nos dando acesso, oportunidade e facilidade para que o teu Evangelho seja pregado onde quer que seja, para teu louvor e para tua glória. Amém, glória a Deus. Tempo glorioso. Está vendo, irmãos, o que o Senhor havia preparado para nós nessa noite? Ainda não acabou. Se você está aqui e você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não tomou a decisão mais importante da tua história, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nesse dia. Você precisa nascer de novo. Você precisa fazer com Deus uma aliança, para que você possa desfrutar de todo esse sobrenatural que está disponível. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Se você está aqui e você nunca tomou a decisão de efetivamente entregar a sua vida a Jesus, essa é a tua oportunidade. A Bíblia fala que você precisa crer com o seu coração e falar com a tua boca para que você seja salvo. Se você está nessa noite, nessa condição, eu quero te dar essa oportunidade. Há alguém aqui que deseja fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, entregar a sua vida e mudar completamente a sua rota? Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa condição, nós queremos orar por tua vida. Quantas pessoas estão aqui assim e desejam tomar essa decisão? Todos crentes? Todos firmados no Senhor? Amém. Se você está aqui também e deseja receber o batismo no Espírito Santo, você já é crente, já entregou sua vida a Jesus, mas você ainda não é batizado no Espírito Santo, não ora em outras línguas, não fala em outras línguas, não sabe como é essa poderosa ferramenta que o Senhor nos deixou. Você precisa desse batismo e nós queremos que você desfrute disso a partir de hoje. Tem alguém que está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Todos cheios, glória a Deus. Há alguém nessa noite que está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, e você quer sair daqui livre desse mal? Eu creio que você já foi até curado enquanto você ouvia a palavra, enquanto você orava e adorava ao Senhor. Tem alguém que quer receber em posição de mãos? Todos curados, glória a Deus, que bênção. Eu vou pedir para acenderem as luzes. Antes de a gente liberar, eu quero falar aqui desses títulos. O primeiro, a indicação da noite, você viu aí o livro da Vera, Uma Armadilha Chamada Fofoca. Um livro que tem a citação do seu pastor, da esposa do seu pastor, tem o nome da sua igreja, a citação aqui. E não é falando da gente como fofoqueiro, viu? Então você pode adquirir lá atrás, a Vera vai estar lá, não só para te dar e te entregar esse livro se você quiser comprar, mas também para assinar o teu livro, para tirar foto se você quiser, ela vai estar lá para te atender. E eu quero que você seja generoso nisso, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Nós temos também as indicações do Verbo Shop, que estão relacionadas ao tema da mensagem de hoje, a arte da oração de Kenneth Hagin, que é um manual sobre como orar. Você quer aprender mais sobre oração, sobre intercessão? Esse livro é precioso. Nós temos
quando Jesus ora através de você, do autor Charles Capps, ele fala sobre você liberar o poder do céu na sua vida. Então é um título também que vai cooperar contigo. E tem a oração que prevalece para a paz, inclusive um dos temas de livro que virou matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aqui tem 26 lições só sobre oração. Então você pode adquirir um desses lá. Também tem Verbo Café funcionando agora, com o departamento de diaconato organizando hoje. Você pode passar lá e adquirir um lanche excelente. Não é qualquer coisa, não é qualquer besteira, porcaria que você vai comer por aí, não. É bom demais, viu? E tem também lá no nosso balcão de informações a possibilidade de você fazer hoje ainda a inscrição para a mentoria Acessando Riquezas que nós divulgamos aqui no início. Lembrando que já começa amanhã, é só amanhã e terça, 2 noites, mas que você tem acesso também a material exclusivo e bônus depois que passarem os 2 dias, se você tiver feito a sua inscrição. A mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio, que começa já amanhã. A cantata de Natal, que vai ser gratuita, é na sexta ou sábado, eu confundo, é sábado. É no sábado, a partir das 19 horas, gratuita, aberta ao público. Traz todo mundo que você conhecer, que gosta de assistir espetáculo musical, que gosta de assistir espetáculo teatral, enfim. Chama essas pessoas porque elas vão ser alcançadas através da arte, sendo assim também alcançadas no seu coração. E as matrículas do Rema continuam abertas, disponíveis, agora ainda com 20% de desconto. Se você quiser, passa na secretaria, você vai poder fazer a sua matrícula ou matricular alguém que você ama e quer abençoar e presentear com isso. Gente, uma informação importantíssima antes de falar com os visitantes. Nós estamos nos aproximando do dia 31, né? O dia 31 é o dia da virada de ano. E todos os anos nós fazemos aqui o culto da virada. Um tempo também em que nós temos o culto, a adoração ao Senhor, louvor, e tem o nosso jantar. Talvez você que já é de casa, já é daqui a mais tempo, já sabe como funciona. Mas para quem chegou agora, eu preciso explicar. Quando a gente faz o culto da virada, a entrada para o culto ela é gratuita. Mas para participar do jantar, você precisa necessariamente dar o seu nome, dizer quantas pessoas você pretende trazer à sua família, quantas pessoas são, e o que você vai trazer da lista do jantar. Você vai trazer algo para compartilharmos aqui de uma mega mesa com um banquete preparado pelo Senhor e também por cada um de nós. Cada família vai trazer proporcional à quantidade de pessoas. Então tem lá uma lista. Se você quer passar o culto da virada com a gente no dia 31, a partir das 22 horas, você precisa ter acesso a essa lista lá, dar o seu nome, dizer quantas pessoas você vai querer trazer e o que você vai trazer para o jantar do culto da virada. Ok, gente? Amém? Compreendido? Por que a gente faz assim? Porque é a forma mais fácil da gente se organizar e para dar certo. Tem dado certo até aqui, vai dar certo esse ano também. Então, se você quiser trazer alguém com você, você dá lá seu nome. Ok? De tudo, não esqueci nada não. Cadê os visitantes que chegaram hoje? Então, são os nossos convidados do dia. Ó, você que é visitante, levanta bem alto sua mão. Lá atrás, na porta de saída, tem uma equipe acenando, só te aguardando. Você que nos visita, tem algo especial para você receber lá. Nós não queremos que você saia sem receber. Então, por favor, pode se dirigir. Você que trouxe o nosso convidado também vai junto com ele. Uma salva de palmas, gente, para os nossos convidados. Glória a Deus, que bênção. Estamos chegando ao fim e eu quero declarar para você uma semana abençoada. O ano está perto do fim, mas o que Deus começou a fazer não acaba aqui, amém? Então fica pronto, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando para você, para a sua casa, para os seus negócios, na sua família, em todo lugar que você passar. Algo da parte de Deus está vindo agora mesmo na sua direção. Tenha uma semana poderosa, amamos você. Vai na paz, seja abençoado praticando a palavra.